Queridos irmãos e irmãs, in questo giorno noi contempliamo e reviviamo nella liturgia neste dia nós contemplamos e recordamos na liturgia a vinda do Espírito Santo sobre a sua Igreja. Um evento de graça que aconteceu no cenáculo de Jerusalém e se espalhou no mundo inteiro. O que aconteceu naquele dia tão distante de nós continua ainda hoje perto, que toca o nosso coração. São Lucas oferece uma resposta no texto dos Atos dos Apóstolos que nós ouvimos. O evangelista se dirige a Jerusalém no plano superior da casa onde estão reunidos os apóstolos. O primeiro elemento que chama a nossa atenção é o fragor, o vento que de repente vem do céu, um vento que se torna impetuoso e toma conta da casa. Depois as línguas como de fogo, que se brilhavam e pousavam sobre cada um dos apóstolos. Fragor e línguas de fogo são sinais precisos e concretos que tocam os apóstolos, não só exteriormente, mas também no seu íntimo, na mente e no coração. A consequência é que todos foram tomados pelo Espírito Santo, o qual infunde um dinamismo surpreendente, e eles começaram a falar em outras línguas no modo em como o Espírito dava poder para expressar-se. Abre-se, portanto, diante de nós um quadro totalmente inesperado. Uma grande multidão se reúne e se torna tomado pela maravilha, porque cada um ouve o Espírito Santo falar na sua língua. Todos fazem uma experiência nova, que nunca aconteceu antes. E o que eles falam? Das grandes obras de Deus. À luz deste texto dos Atos, gostaria de refletir sobre três palavras ligadas à ação do Espírito: novidade, harmonia, missão. A novidade sempre nos traz um pouco de medo, porque nós nos sentimos mais seguros, tudo sob controle. Se somos nós que construímos, a programar, a projetar a nossa vida, segundo os nossos esquemas, as nossas seguranças, os nossos gostos. E isso acontece também com Deus. Muitas vezes nós o seguimos, nós o acolhemos, mas até um certo ponto. É difícil abandonar-nos a Ele com plena confiança, deixando que seja o Espírito Santo a alma e a guia da nossa vida e todas as escolhas. Nós temos medo que Deus nos faça percorrer estradas novas, que nos faça sair de nossos horizontes limitados e nos tornamos egoístas e com medo de abrir-nos aos seus horizontes. Mas toda a história da salvação, quando Deus se revela, Ele traz a novidade. Deus sempre traz uma novidade. Transforma e pede para que nós confiemos totalmente nele. Ele constrói uma arca e nos salva. Abraão deixa a sua terra somente com uma promessa. Moisés enfrenta o poder do faraó e guia o povo para a liberdade. Os apóstolos medrosos e fechados no cenáculo se tornam corajosos para anunciar o Evangelho. Não é a novidade pela novidade. A busca do novo para superar a noia, o enjoo, como acontece em nosso tempo. A novidade que
Deus traz na nossa vida é aquilo que verdadeiramente nos realiza, aquilo que nos dá a verdadeira alegria, a verdadeira serenidade, porque Deus nos ama e quer somente o nosso bem. Perguntemo-nos hoje, nós estamos abertos às surpresas de Deus? Ou nós nos fechamos com medo da novidade do Espírito Santo? Nós somos corajosos para andar nas novas estradas que o poder de Deus nos oferece, ou nós nos fechamos em estruturas caducas que perderam a capacidade de acolhimento? Estas perguntas nos farão bem. Também é bom fazer isso durante todos os dias, durante todo o dia de hoje. O segundo pensamento. O Espírito Santo aparentemente parece criar desordem na igreja, porque traz a diversidade dos carismas, dos dons. Mas tudo isso, ao contrário, sob a sua ação, é uma grande riqueza, porque o Espírito Santo é o Espírito de unidade, que não significa uniformidade, mas conduzir o todo à harmonia. Na igreja, a harmonia é feita pelo Espírito Santo. Um dos padres da igreja tem uma expressão que eu gosto muito. O Espírito Santo, ipse harmonia est. Ele é a própria harmonia. Somente Ele pode suscitar a diversidade, a multiplicidade e, ao mesmo tempo, operar, realizar a unidade. Também aqui, quando somos nós que queremos fazer a diversidade e nós cremos nos nossos particularismos e exclusivismos, nós trazemos a divisão. E quando somos nós que queremos fazer a nossa unidade de acordo com os desígnios, o desígnio humano, nós trazemos a uniformidade, a homologação. Se por vezes deixamos guiar pelo Espírito Santo, a riqueza, a diversidade e a variedade não se tornam nunca conflitos, mas Ele, porque Ele nos leva a viver a variedade na comunhão da igreja. O caminhar juntos na igreja, guiados pelo pastor, pede um especial carisma no ministério e marca a relação com o Espírito Santo. A eclesialidade é uma característica fundamental para cada cristão, para cada comunidade, para cada movimento. É a igreja que me leva a Cristo. Os caminhos paralelos não são muito perigosos. Quando se aventura a ir para além, diz o apóstolo João na segunda carta, quando se aventura a ir além, a doutrina e a comunidade eclesial, e não se permanece nesse, não se está unido a Deus e Jesus Cristo. Nós perguntemos-nos então, eu estou aberto à harmonia do Espírito Santo, superando cada exclusivismo? Eu me deixo guiar por Ele, guiando na igreja e pela igreja? O último ponto. Os antigos teólogos diziam: a alma é uma espécie de uma alma de um barco ao vento. O Espírito Santo é aquele que sopra o vento para ir em frente, e o impulso são os dons do Espírito Santo. Sem o seu sopro, sem a sua graça, nós não vamos em frente. O Espírito Santo nos faz entrar no mistério do Deus vivo e nos salva dos perigos da igreja agnóstica e uma igreja autorreferencial.
nos impulsiona a abrir as portas para sair, para testemunhar a boa vida do Evangelho, para comunicar a alegria da fé do encontro com Cristo. O Espírito Santo é a alma da missão. Aquilo que aconteceu em Jerusalém há quase 2000 anos não é um fato distante de nós. É um fato que nos atinge, que faz experiência viva em cada um de nós. O Pentecostes do Cenáculo de Jerusalém é o início, um início que se prolonga. O Espírito Santo é o dom por excelência do Cristo ressuscitado aos seus apóstolos. Mas Ele quer que alcance a todos. Jesus, como nós ouvimos no Evangelho, diz: eu rezarei ao Pai e Ele vos dará um outro Paráclito, para que permaneça convosco para sempre. É o Espírito Paráclito, o Consolador, que dá a coragem de percorrer as estradas do mundo levando o Evangelho. O Espírito Santo, que faz vir o horizonte e nos impulsiona até as periferias existenciais para anunciar a vida de Jesus Cristo. Perguntemos-nos se temos a tendência de fechar-nos em nós mesmos, em nosso grupo, ou se nós deixamos que o Espírito Santo abra a missão. Lembremos hoje essas 3 palavras: a novidade, a harmonia, missão. A liturgia de hoje é uma grande oração que a Igreja, com Jesus, eleva ao Pai para que renove a efusão do Espírito Santo. Cada um de nós, cada grupo, cada movimento, na harmonia da Igreja, se reúne para pedir esse dom. Também hoje, com o seu nascer, juntamente com Maria, a Igreja invoca: vinde Espírito Santo. Vinde Espírito Santo e enchei o coração dos vossos fiéis e acende neles o fogo do teu amor. Amém.